culto nos lares. Um bom dia, é uma alegria que podemos nos reunir mais uma vez com a nossa família para esse momento de louvar ao nosso Deus e também ouvir e anunciar a sua palavra. E eu quero saudá-los neste dia 16 de maio, com a palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7. E o David Thiago vai fazer a leitura para nós. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Amém. Amém. Deus nos dá o seu Santo Espírito, que nos ajuda também a não ter medo, mas a sermos prudentes, né? A sermos corajosos e prudentes. Por isso, iniciamos esse culto em nome desse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje nós queremos ouvir a mensagem desse culto com o Robson Kippert, ele que faz o período prático de habilitação ao ministério missionário aqui em nossa paróquia. Deus assim nos abençoe e fale aos nossos corações, fortalecendo-nos na fé. Amém. Amém. Olá, irmãos e irmãs da Paróquia Evangélica de Ituporanga e demais localidades que nos acompanham. Que bom que podemos ter esse tempo de culto, esse tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus, que é tanto atual, né, para os nossos tempos, para os nossos dias de hoje. Eu sou Robson Kippert e eu faço o período prático de habilitação ao ministério na Paróquia Evangélica de Ituporanga. Que bom que podemos estar juntos nesse tempo de culto, nesse tempo de nós ouvirmos o que Deus tem para nós. Nós, ao longo dessas semanas, estamos trabalhando o tema Tive Medo. Então, se você não assistiu às mensagens dos cultos anteriores, convido você para voltar aí no canal de YouTube e acompanhar essas mensagens, que são mensagens muito boas, muito pertinentes para os nossos dias que nós estamos vivendo. Então, hoje nós queremos trabalhar o tema: nós devemos ter medo de alguma coisa? Será que nós devemos ter medo de alguma coisa? Vamos ver, então, essa reflexão de hoje. Então, nós vimos ao longo dessa série que o medo ele é um sentimento comum, né, na vida do ser humano. Nós vimos que o medo ele é resultado do pecado, da desobediência de Adão e Eva, que se distanciaram de Deus. Então, o medo ele vem desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva resolvem desobedecer a Deus, resolvem se distanciar de Deus, a partir dali surge, então, o medo. E, consequentemente, também surge a morte. E, consequentemente, o medo da morte, né? O medo da morte é algo que nós temos bem presente, né, nesses nossos dias de hoje. Né? O medo de contrair, né, o vírus, e também o medo, né, da morte, né, de que nós venhamos a falecer, né, em decorrência do vírus. Então, isso que nós vivemos é resultado, né, da separação, da desconexão de Deus. Né? Em decorrência desse distanciamento, então veio o medo, veio a morte, né? Enquanto nós estávamos em plena comunhão com Deus, não existia medo, né? Não existia morte, né? Não existia todas as doenças, né? Não existia pandemia, né? Porque nós estávamos em plena comunhão com Deus. Então, quando o ser humano, Adão e Eva, resolvem desobedecer a Deus, toda a criação ela é afetada. Nós fomos afetados, a natureza foi afetada, os animais foram afetados. Então, tudo foi afetado. Então, o medo, ele é algo, de certa forma, natural da nossa natureza humana. Em certa medida, o medo ele é considerado bom. Imagina se nós vivêssemos em um mundo sem medo. O que seria desse mundo se as pessoas não tivessem medo? Você já parou para pensar nisso?
o mundo seria um caos, não é verdade? Imagina, né, se as pessoas não tivessem medo de talvez fazer alguma maldade para outra, né? Então, esse medo natural, ele até em certa medida, ele é bom. O medo ele se torna problema quando ele é um medo excessivo, um medo demais, um medo que nos paralisa. Por exemplo, o medo natural de mexer numa cobra venenosa. Esse medo é bom, né? Porque se nós mexermos ali naquela cobra, vamos ser picados, né? Vamos ser envenenados por essa cobra. Né? Então, esse medo natural de cuidar com a vida, não colocar a vida em risco, né? Não subir aí, né, num penhasco alto, né? Sabendo que nós podemos cair desse penhasco, né? Se nós não tivermos segurança alguma. Então, o medo, ele até em certa medida, ele é bom. O problema é quando esse medo ele nos paralisa. Esse é o medo que nos faz mal, né? O medo que nos paralisa. Então, essas reflexões também do medo que nos paralisa também está nas reflexões anteriores que você também pode conferir, né? Esse medo que causa problemas, esse medo que causa angústia, que também perturba o nosso coração. Então, esse medo, ele faz mal. Esse medo, ele deve ser trabalhado na nossa vida, né? Ele deve ser, de certa forma, combatido. Portanto, o medo, ele pode até, ele tem um comportamento positivo, que na verdade é o cuidado, né? O cuidado que nós temos com a nossa vida. Jesus fala de algo que nós devemos ter medo. E por que ter medo? Eu gostaria de convidar você, que também tem a sua Bíblia aí na sua casa, abrir lá no texto de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 31. Mateus, capítulo 10, versículos 24 até o 31. Vamos ler esse texto, né? Lá diz assim, eu leio na NVI, né, que é a nova versão internacional. O texto diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. O contexto desse texto é o envio dos 12 discípulos para a missão. Jesus dá diversas instruções para os discípulos. Missão também que é nossa, como discípulos e discípulas de Cristo. Em um certo momento do seu discurso, o seu discurso de instrução, Jesus diz para que eles não tivessem medo das perseguições, nem daquele que por causa da perseguição venha a matar o corpo, mas antes medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Jesus dá essas instruções então para os discípulos. De certa forma, essa é uma palavra de estímulo para os discípulos. Não tenha medo deles.
Não tenha medo de servir. Não tenha medo de anunciar, né? Essa é uma palavra para os discípulos que Jesus estava enviando, os 12 discípulos, mas também é uma palavra para nós. Jesus diz, olha, não devemos ter medo de anunciar a mensagem que nos foi passada. Não ter medo de servir a Jesus. Mas antes Jesus diz, devemos temer aquele que pode fazer perecer corpo e alma. Esse temer não é um medo, né, de desespero, mas sim um cuidado reverente em relação a Deus, para não entristecer em nenhuma maneira Deus. É melhor sofrer injustiças em razão do serviço do Senhor do que fazer injustiças em nome de Deus. É melhor sofrer injustiças em razão do serviço ao Senhor do que fazer injustiças em nome de Deus. Nós vemos hoje em nosso tempo que temos, por vezes, um evangelho falso anunciado entre nós. Um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que é deturpado, que não é anunciado a verdadeira boa notícia, a verdadeira salvação que Jesus vem trazer por nós. Não é anunciada a salvação somente por Jesus, não é anunciado o perdão dos pecados, a fé em Jesus, que Jesus é o único caminho, né? E por vezes nós temos esse evangelho falso anunciado, né, por muitas pessoas. E Jesus está querendo dizer, olha, não é por aí, né? Essas pessoas, né, vão temer em relação a Deus quando tiverem que prestar conta. Então Jesus está querendo dizer, olha, se o próprio Mestre, se o próprio Jesus foi perseguido, quanto mais os seus discípulos também vão sofrer perseguições, porque eles são portadores da boa notícia do que Jesus está anunciando também. E por vezes essa boa notícia, ela incomoda as pessoas do mundo, incomoda por vezes autoridades, né? Porque toca na ferida. E Jesus está alertando os discípulos para as perseguições. Então, se o próprio Jesus foi perseguido, quanto mais os seus discípulos. Jesus está querendo dizer, olha, na pior das hipóteses, pode ser morto apenas o corpo, mas não a alma, né? Esse temor ao Senhor significa um cuidado que nós devemos observar em nossas vidas. Somente nele nós teremos a vitória sobre o pecado, a morte e todo o medo que nos escraviza. Somente a partir de Jesus nós podemos vencer o pecado, que foi vencido na cruz. Nós temos a vitória sobre a morte, que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, e assim também nós cremos que nós, os que cremos em Jesus, também iremos ressuscitar. E Jesus, ao subir aos céus, Jesus dá a preciosa promessa: olha, eu vou ir, eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, eu quero levar vocês comigo. E eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Jesus nos dá a preciosa promessa que estará conosco todos os dias até o final dos tempos. Que preciosa promessa! Não levar o Senhor a sério, não ter esse temor, esse respeito ao Senhor, significa permitir que o medo deste mundo nos afaste do caminho eterno.
Não ter o Senhor, Jesus como Senhor das nossas vidas, significa dar espaço para o medo, porque tudo aquilo que toma o lugar na nossa vida, tudo aquilo que toma o centro da nossa vida, nós fazemos isso de um ídolo, né? E Jesus é deixado de lado. E quando Jesus não é o Senhor da nossa vida, esse medo ele se faz presente. Jesus é aquele que nos reconecta de novo com Deus. Lembra que eu falei lá no início que houve essa separação e em decorrência então veio o medo e o medo da morte. Em Jesus nós vamos lidar melhor com o medo. Jesus nos capacita para servir. Ele diz: olha, não tenha medo de servir. Antes, tenha temor daquele que pode matar tanto a alma como o corpo, que é Deus. Na explicação de Martinho Lutero ao primeiro mandamento, né, o reformador Martinho Lutero, ele diz que nós devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de tudo. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de tudo. Temer, ou seja, ter respeito por Deus, amar a Deus, confiar nele acima de tudo, né? Isso é o que Deus espera de nós, que tenhamos ele em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que também é o primeiro mandamento. Se nós temos o primeiro mandamento na nossa vida, consequentemente, todos os outros 9 mandamentos vão vir automaticamente, porque Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor do nosso ser. E as consequências disso, né, vão vir, né, conforme os outros mandamentos do que Deus também espera de nós. Lutero, ele segue a sua explicação desse primeiro mandamento no Catecismo Maior, dizendo que é de Deus que se deve esperar todo o bem e devemos refugiar-nos em toda apertura. Ou seja, quando aperta, nós devemos recorrer a Deus. É a Deus que nós devemos nos recorrer quando as situações apertam. Nós devemos nos apegar somente a Deus, somente a Deus. E Lutero segue então a sua explicação dizendo o seguinte: o que te falta em matéria de coisas boas? Espera-o de mim, procura-o junto a mim. E se sofre angústia, arrasta-te para junto de mim e apega-te comigo. Esse é o caminho da vitória sobre todo o medo que aprisiona o ser humano. Deus quer que nós tenhamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Esse temor, esse respeito, essa busca, né, de nós a Deus, de que Deus é o Senhor da nossa vida e a partir dele nós vivemos, né? A partir dele nós nos movimentamos. Portanto, irmão e irmã em Cristo, apegue-se a Deus, recorra a Deus nos teus momentos de dificuldade, quando as coisas apertam, né? Como ali Lutero diz, nos momentos de apertura, apegue-se a Deus, recorra-se a Deus, né? Tenha Deus como refúgio, um lugar seguro onde você pode ir e se refugiar, buscar a paz essa que a Bíblia nos diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Mesmo quando talvez as situações estiverem ruins, nós podemos ter paz em Deus. Esse é o temor que nós devemos buscar,
o temor, o respeito a Deus, né, de que Ele é o Senhor das nossas vidas, de que Ele é o Deus das nossas vidas, que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe hoje e sempre e todos os dias das nossas vidas. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, mas ressuscitaste, vivo estás. És invencível,
Nós agradecemos a Deus pela palavra que ouvimos nesta manhã. Agradecemos a Deus porque nos últimos domingos temos sido abençoados com a mensagem a respeito desta série Tive Medo. Deus tem falado aos nossos corações. De fato, o ser humano lida com muitos medos, mas o Senhor, nosso Deus, repetidamente, por meio das Sagradas Escrituras, nos lembra que Ele está conosco e por isso podemos enfrentar o medo. E por isso Ele nos diz, não temas. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, colocar diante de Deus também aquelas angústias, aqueles temores que têm nos acompanhado, para que Deus nos ajude em nossa jornada. Junto com a sua família, vamos falar com Deus, vamos agradecer e pedir pelo seu cuidado. Senhor nosso Deus, agora te agradecemos pela palavra que tem sido anunciada e pregada aos nossos corações. Palavra esta que nos lembra que vivemos num mundo marcado pelo pecado, um mundo que se distanciou do Criador, do Senhor, e por isso o medo invadiu o coração das pessoas. E os seres humanos vivem atribulados, vivem muitas vezes travados, aprisionados pelos seus medos. Mas tu, Senhor, nos traz libertação. Tu nos ajudas com a tua mão poderosa, tu nos guias. Sabemos que tu nos amas, Senhor, e que a tua promessa dita no passado vale também para mim e para todos nós nos dias de hoje. Quando Deus diz, não temas, eu estou com vocês todos os dias. Obrigado por essa certeza que nós podemos guardar, Senhor, em nossos corações. Agora também abençoa a todas as famílias, todas as pessoas que estão realizando o culto nos lares. Guarda, fortalece, ajude-as também nas suas lutas e diante de tudo aquilo que traz medo. Obrigado, Pai amado, que nós não estamos sozinhos neste mundo. Tu estás conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos pedir a bênção deste Deus que nos ama, que se importa com a nossa vida. O nosso Deus eterno e todo-poderoso, nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele agora abençoe a tua vida, Ele abençoe a tua família, Ele te fortaleça. Amém. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Desejamos a vocês aí um bom domingo e também uma ótima semana para todos. Abençoado domingo e semana. Abençoado domingo e semana. Tchau! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Não pode esquecer. Tchau! Tchau. Tchau!